noite a todos. Boa noite. Que peninha, né? Tirar uma música tão gostosa, né? O ambiente fica maravilhoso, né? Nossa alma fica massageada, feliz, né? Então nós agradecemos a presença de todos e gostaria de falar sobre a Dona Neuza. Ela está ausente alguns dias, está cuidando da bebê dela lá em São Paulo, né? Ela cuida de todos os bebês, mas agora está cuidando da bebê, que é a única mulher que ela tem. Ela fez uma cirurgia, né? Então precisa de cuidados da mãe. É por isso que ela não está vindo. E ela está muito preocupada, porque na semana que antecede o Dia das Mães, nós teremos uma feira bastante especial lá no CPP, que é o clube lá onde a Dona Neuza trabalha também, né? Os professores, e sempre ela reserva um lugar bastante especial para nós, né? Para a nossa casa trabalhar também. Então vai ser no dia 7 e 8, quarta e quinta, né, Marlene? Que antecede o Dia das Mães, e nós levaremos artesanatos. Na parte da cantina teremos também salgados. O que vai ter? Mini pizza E torta banoffee. Tortinha banoffee, que é doce, pastel também, né? Porque tem bastante cursos, atletas que participam lá, então é sempre muito bem-vindo, né? Aquilo que leva, né, Marlene? E vende muito bem. E o cantinho do idoso também, que sempre participa, deve participar. Eles têm também um artesanato maravilhoso. Não posso falar aqui na frente da Renata, que ela é suspeita, né? Ela trabalha no artesanato também, com coisas maravilhosas, né? Então nós deixamos já o nosso parabéns pelas peças que você sempre expõe. Eu não tenho ido, mas eu acompanho, viu? Pelo grupo. Tá? Além de ter a palestra, roda de conversa e música, né, com o tenor. O coral vai cantar também do CPP, o coral lá do Chico Xavier também, né, no encerramento. Então, atividades bem variadas, né? Então vai ser um atrativo muito bom. E além do mais, vai fazer um passeio e já comprar o presente da mamãe, tá bom? Então vamos elevar nosso pensamento, pedindo a Jesus as bênçãos necessárias. Nós sabemos, Senhor, que mesmo sem nós pedirmos, nós sempre somos agraciados. Nós queremos pedir, Senhor, apenas o necessário para aquilo que temos que fazer de nossa vida, das nossas atitudes. Nos dê, Senhor, a possibilidade de continuar trabalhando, colaborando onde for necessário. Senhor Jesus, nós faremos então a prece que vós mesmo nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Bom, semana passada foi maravilhosa a palestra, né? Lembra quem que foi? Zé Luiz. Ele é ótimo, né, gente? Quanto ensinamento, quanta simplicidade naquela pessoa, viu? Agora hoje nós temos aqui a nossa estrelinha, a Renata. A Renata virou uma estrelinha, todo mundo quer puxar para lá, para cá, tem que estar em todo lugar, né, Renata? Com certeza. Graças a Deus ela se prepara muito, tem muito amor no coração, então ela trabalha em diversas atividades e todas as palestras onde ela é convidada, ela está presente. Então, é seu o palco, Renata. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém.
Eu queria agradecer muito o convite de estar aqui hoje. E é uma felicidade porque eu comecei aqui. Eu comecei aqui em palestrinhas de 20 minutos aos sábados de manhã. Então foi a casa também que me deu a oportunidade. E é uma casa muito especial, tem toda uma história. Mas antes de eu começar a falar, eu fiquei em dúvida se eu ia falar sobre a parábola do bom samaritano, ou se eu ia falar uma mensagem que eu trabalhei ela lá na parada obrigatória, e venceu a mensagem da parada obrigatória do Emmanuel, porque eu sempre peço para a espiritualidade me direcionar, o que eu devo falar. Mas antes de eu começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos médiuns tem aqui? Eu não acho que sejam só 2. Eu acho assim, eu acho que todos, sabe por quê? Todos vocês acho que sentiram que tem espíritos sentados nessas cadeiras, porque ninguém quer sentar mais aqui perto. O que será, gente? Vocês têm medo de eu fazer pergunta? Eu prometo que eu não faço. Eu gostaria que vocês sentassem mais pertinho de mim. Vamos? Porque assim... vamos, gente. Mas vem pra cá. Sabe por quê? Assim vocês doam boas vibrações, fica mais perto de mim. Eu consigo falar, me dá mais força. Obrigada, viu? Então, tem uma mensagem que eu fui convidada para falar lá com o pessoal do Rio de Janeiro, e eu falei que essa mensagem foi um presente. Porque a gente está sempre falando de reforma íntima, né? Tem que fazer a reforma íntima, a gente tem que se transformar, encontrar a evolução, a transformação. Todo mundo sabe. Mas será que existe uma receitinha? Gente, essa mensagem do Emmanuel parece receita de bolo para fazer reforma íntima. Ela está lá no livro Pão Nosso e ela chama Boa Vontade. Eu não sei se você estava na roda lá da parada que eu falei sobre ela, ou se você participou da roda que eu estava. Acho que não. Mas enfim, eu trabalhei em todas as rodas que eu participei essa mensagem. Não, então eu estava. É que eu estou pensando aqui, deixa eu ver qual momento. Então. Participei de todas. Você participou daqui? Sim. Então, o que acontece? Essa mensagem, depois se vocês quiserem eu passo ela para vocês, porque ela é um passo a passo de como a gente faz essa reforma íntima. A senhora acredita, dona Cleusa, que existe uma receita? O Emmanuel, ele é danado, né? E ele diz que tudo na vida começa com o primeiro ingrediente. A reforma tem o primeiro ingrediente, que é a boa vontade. Nada na vida que a gente for fazer, se a gente for fazer com má vontade, vai para frente. Vocês concordam? O que começa errado, vai terminar errado. Dificilmente vai caminhar bem. Então ele fala que boa vontade descobre o trabalho. Depois o segundo ingrediente, trabalho, opera a renovação. O terceiro, que é a renovação, encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço, mas nós vamos trabalhar um a um. O espírito de serviço alcança a compreensão ganha a humildade conquista o amor gera renúncia, a renúncia atinge a luz realiza o aprimoramento moral e próprio, e o aprimoramento próprio santifica o homem, e o homem santificado converte o mundo para Deus. E aí ele diz que caminhando prudentemente pelo simples caminho da boa vontade, a criatura atinge o divino reino de Deus. Essa é a mensagem do Emmanuel, que pega uma frase da carta aos Efésios,
de Paulo aos Efésios, que diz apenas o seguinte, ele pega uma frase dessa carta, que fala: vede prudentemente como andais. Olha como Emmanuel tem uma sabedoria, uma experiência de reencarnações e reencarnações. Ele esmiuça nessa frase toda uma receita de como que a gente chega então a essa santificação que converte o mundo. Porque muita gente vai dizer, mas nós não temos a pretensão de ser santos. Mas a santidade aqui que Emmanuel está dizendo é aquela de nós nos tornarmos o homem de bem, de nós fazermos toda aquela reforma que é necessária, tirar os nossos vícios e transformar em virtudes. Então toda essa narrativa do Emmanuel, ele vai descrevendo um caminho de evolução espiritual. É um processo gradual de transformação. Ou será, gente, que dá pra gente, da boa vontade, a gente já pular para o aprimoramento próprio? Vocês acham que dá? Não dá. É degrau por degrau. A natureza não dá saltos. A gente tem que ir galgando cada degrau para a gente conseguir chegar então nesse homem santificado que é a nossa destinação. Então vamos lá. O que ele quer dizer com boa vontade? Porque tudo que a gente for empreender, qualquer coisa que a gente for fazer, tem que ter boa vontade. A gente tem que ter aquele ânimo de iniciação. Mas, como dizia minha avó, e as meninas aqui devem conhecer essa frase, de boa vontade ou tá cheio, não é? Então não dá para parar aí na boa vontade. Se a gente ficar com boa vontade, mas ficar sentado, não vai dar em nada, vai ser mesmo de boas intenções. E aí a gente vê o mundo como está. Então ele fala que o ponto de partida é essa disposição da gente agir, é a vontade de fazer o bem. E essa vontade se manifesta então através do segundo ingrediente, que é o degrau do trabalho. Então as meninas têm boa vontade aqui, mas vêm trabalhar, vêm colocar a boa vontade em ação. E aí então, quando se está trabalhando, se alcançou o segundo degrau, você pode também estacionar, ficar ali naquele trabalho, como muitos ficaram. E aí eu vou dar o exemplo do Frederico Figner, que era um trabalhador assíduo na doutrina espírita, na causa espírita. Ele era um homem de muitas posses, a dona Cleusa vai saber melhor do que eu a história dele, está no livro Voltei, de Chico Xavier. E ele era um homem que fazia muito pela causa espírita, tanto que, com a capacidade financeira que ele tinha, e ninguém queria imprimir os livros espíritas, ele importou, me parece que dos Estados Unidos, toda a maquinária para que a FEB pudesse então imprimir os livros. Então ele fazia muito, ele tirava do bolso e fazia. Porém, quando ele fez a passagem, chegou lá no mundo espiritual, ele viu que ele trabalhou muito pela causa, mas não trabalhou por ele, pela reforma interior dele. E a gente encontra muita gente assim, que trabalha, às vezes, dedica a vida toda para a casa espírita. É aquele trabalhador que abre e fecha sempre, faz tudo, mas não se modifica, não se reforma. Ele trabalha externamente, mas internamente ele não faz a reforma. Estou correta ou eu estou equivocada? Então, gente, o degrau da boa vontade, segundo o trabalho, e esse trabalho, então, é realizado com a transformação interior desse trabalhador.
Ele não pode só trabalhar, ele também tem que se trabalhar, evitar conflitos, se melhorar, engolir sapos, né? Muitas vezes a gente tem razão, mas a gente prefere ter paz, ao invés de ter razão, deixar que tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Então esse trabalho nos desafia, ensina e nos ajuda a superar as nossas limitações. E a dona Cleusa estava falando que eu trabalho, né? Faço lá artesanato, trabalho no ateliê. Quando eu cheguei lá com a minha máquina de costura, elas não acreditavam que eu costurava. Eu falei, eu faço tanta coisa que vocês nem imaginam, né? Então, elas falaram, olha, ela sabe cortar, olha, ela sabe costurar. Porque a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Mas não significa que seja fácil, porque todo lugar a gente vai encontrar desafio. A gente vai encontrar pessoas que nem sempre estão dispostas a entender que você foi lá para somar, né? Muita gente acha que às vezes você foi lá para disputar o espaço, que estava tudo bem, e aí chega um intruso. Mas a gente tem que também trabalhar isso, aprender, entender, porque também já sentimos, né? Nos sentimos já invadidos por alguém. Quem nunca? Então a gente está lá. Comecei com a boa vontade, estou trabalhando, e aí eu vou me renovando nesse encontro com o bem. E à medida que a gente vai se transformando, a gente vai se tornando mais sensível e vai se tornando mais positivo e construtivo. Quem está lá às terças-feiras, a Marlene acompanha, sabe o quanto a gente tem de desafio. Toda terça tem alguém que se indispõe com alguém e você tem que ser neutro. Você tem que ouvir, amar todos, independente das dificuldades que eles tenham. Então a gente vai lá no trabalho e pula para o degrau então desse da renovação, e essa renovação faz com que a gente encontre o espírito de serviço. Mas o que será que o Emmanuel quis dizer com espírito de serviço? E o espírito de serviço é essa conexão com o bem que nos leva a querer servir aos outros. Às vezes alguém fala assim, mas por que você faz isso, né? E às vezes o Valentim fala assim para mim, por que você não deixa esse grupo aí de terça-feira? O que você ganha? Ele não consegue ainda entender. Esse espírito de serviço é só quem está nele que sabe o que ganha. Só quem faz que sabe o que é, o que sente, né, Di? Não é? Não dá para você. Se alguém chegar e falar assim, defina espírito de serviço. Você vai falar uma felicidade, é uma entrega. E eu sinto uma satisfação. Eu volto para casa cansada, mas o que eu ganho é algo que eu não sei, né? Qualificar, quantificar, descrever. É uma sensação que só o espírito que sente consegue sentir. Não dá para definir, é indefinível. É essa conexão de se colocar a serviço do outro, aprender, colocar habilidades, e você vai aprendendo, e os talentos vão se revelando, porque os talentos se revelam trabalhando. Muitas vezes você fala, eu não tenho capacidade, mas você vai e faz. Hoje eu cheguei lá, que elas falam que eu sou inventadeira, eu que levo os projetos novos. E aí elas falam assim, isso não vende. Eu falo, vamos tentar, vocês não sabem, né? Mas isso é muito caro. Eu falei, calma, gente, e vende tudo. E aí hoje eu cheguei com uma coisa nova, uma almofada. Parece uma coisa simples, mas eu queria uma almofada com zíper embutido. E elas falaram, não, tira o zíper, faz tipo fronha. Eu falei, não, eu vou ver vídeo no YouTube, eu vou conseguir. E aí eu fiz o primeiro, a gente fala o protótipo, né? E aí elas falaram assim, agora ninguém segura mais, ela vai fazer uma almofada até não querer mais. Mas o que acontece?
A segunda vai ser melhor que a primeira, a terceira vai ser melhor, e daqui a pouco a gente pega uma prática. Aquelas capas de livro, a gente levou um dia para fazer uma cheia de defeito. Agora já se produz 3 por dia sem defeito. Então, gente, tudo na vida é a gente ter essa boa vontade, a gente se dedicar, e as coisas vão melhorando. E tudo que a gente fizer com amor, na outra vida, será um dom. E aí as pessoas vão falar assim: ah, mas por que a dona Cleusa tem tantos dons? Ela trabalha com contabilidade, ela costura, ela fala, ela dá aula, por que tudo para ela? Ela é uma privilegiada? Ou será que ela é uma pessoa que se esforça? E aí ela se aprimora e isso se torna um dom, que é uma herança que ela vai levar para o resto da vida. Eu ouvi outro dia uma história que me emocionou muito, de um senhor que ele estava no hospital esperando o fim. Ele estava lá para ter uma boa morte, uma morte sem dor, né? E a neta acompanhando. E em um dado momento, ele ouviu 2 enfermeiras trocando receita de bolo. E aí ele falou para a neta dele: fica quietinho um pouquinho que eu quero ouvir essa receita. E a neta falou assim: mas vovô, o senhor tem consciência de que não vai sair daqui? O senhor não vai poder fazer essa receita. Ele falou: mas eu vou aprendê-la e vou levar comigo para outra vida. E na outra vida eu vou saber fazer esse bolo. E é isso, gente. Na outra vida, ele vai para a cozinha e vai fazer um bolo de cabeça, igual aquelas pessoas que sentam num piano e tocam de ouvido. Ah, são privilegiados? Não, Deus não cria privilegiados. Ele nos criou simples e sem conhecimento. E aí vai depender de cada um de nós esse esforço. Então a gente já aprendeu o espírito de serviço, sente aquela felicidade que os outros não entendem. E aí diz assim, o Valentim sempre, né, meu exemplo preferido: mas você fez palestra ontem, hoje você tem? Amanhã eu tenho que gravar um vídeo para o CVV. Então eu vou dormir à noite tentando decorar o texto, porque eu não vou. E amanhã eu vou gravar, e aí segunda tem palestra, mas ele não entende essa felicidade que a gente sente. E a gente não tem que ligar para quem não entende. O problema é de cada um, né? Não dá para eu transferir esse sentimento. Então, desse espírito de serviço, o próximo degrau é a compreensão. A gente compreender que o outro não consegue entender a gente. Ele não consegue entender porque você está sempre aqui na casa espírita, você está sempre envolvido em obras de caridade, não consegue entender. Mas a gente tem que compreender porque um dia também a gente não foi assim. E a gente chamava de fanatismo, aquele que trabalhava muito, aquele que estava sempre a posto. Então a gente ganha esse degrau da compreensão. E compreendendo o outro, a gente vai para um próximo degrau chamado humildade. Porque embora você esteja lá envolvido, você sabe que você não é lá grande coisa. Você é mais um na causa do Mestre. Você não é melhor do que aquele que ainda não compreendeu. Não sou melhor do que ele que está lá em casa e que fala: mas de novo, eu não vou com você. Hoje você vai sozinha. Não sou melhor que ele. Eu só consigo enxergar que a felicidade para mim está aqui, em estar junto com vocês e estar fazendo isso. E quando eu fico mais de 10 dias sem fazer palestra, eu sinto a falta desse sentimento de espírito de serviço. É como se fosse uma máquina enferrujada. Então a gente tem que ter humildade, não se achar melhor que o outro, porque um dia nós também achávamos os outros fanáticos, incansáveis, tolos e por aí vai fora. Então a humildade abre a gente para o amor, a capacidade de amar o outro do jeito que ele consegue ainda ser.
Porque às vezes nem a pessoa queria ser daquele jeito, mas ela ainda não foi contagiada por esse espírito de serviço. E aí essa humildade, que a gente vai conquistar esse amor de entender o outro, a gente vai ganhar o próximo degrau, que é o da renúncia. O amor gera renúncia. O amor nos leva a renunciar ao egoísmo e ao apego material e coloca as necessidades dos outros acima das nossas. E aí, gente, um exemplo muito grande desse de amor que gera renúncia são as mães, mais ainda. O primeiro são as mães. Uma mãe renuncia tudo pelo filho. Ela pode ter 82 anos de idade, que ela sai daqui e vai socorrer a filha. Às vezes ela nem pode fazer muito, mas o fato de estar ali do lado, aquele amor que uma mãe tem pelo filho, é tudo de bom, é tudo que o filho precisa para se curar. Um chazinho de mãe cura por quê? Porque mãe faz com amor, não é? A mãe, se o filho ficar doente, ela faz preces para Deus para trocar de lugar. Fala, dá para mim essa doença. Então é desse amor que a gente está falando, aquele amor que você fala, dá para mim o que é ruim e dá para o outro o que é bom. É esse amor que a gente vai aprender. Renunciar ao melhor. Se tem uma fruta, você dá para o seu filho comer. Você deixa de comer. Você gosta muito daquela fruta, mas entre ele e você dá para ele. E aí você começa a aprender a amar e já não vai mais ser só para o seu filho. Vai ser também para o outro que não é seu filho. Você vai aprendendo e vai estendendo esse amor fora dos muros, não só intramuros, mas também fora dos muros do seu lar. Então você aprendeu a renúncia, que liberta das trevas da ignorância e do egoísmo, permitindo então a gente alcançar a sabedoria e a verdade. E aí, a gente renunciando, a gente vai atingindo o próximo degrau, que é o degrau da luz, da iluminação. Essa luz que realiza o aprimoramento próprio. Então a gente vai vendo que um degrau está ligado com o outro. Um se conecta com o outro. Não dá para a gente pular lá do início da boa vontade para ir direto para a renúncia. A gente não consegue. Porque se você não passar pelo trabalho para se renovar, você não consegue renunciar. Você não consegue. E se você não se renovar, você não vai encontrar esse bem ao próximo. E o próximo quem é? Aquele que está ali necessitado e precisando. Você não vai, se você não estiver trabalhando, encontrar essa sensação do espírito de serviço. Então não dá para pular. Por isso que quando a gente fala a natureza não dá saltos, é que não adianta querer pular, chegar aqui com boa vontade e já conquistar o lugar da Di. Fala assim, não, eu posso fazer tudo o que ela faz. Você não vai conseguir. Primeira pessoa lá que te contrariar, você já vai chutar o balde, já vai falar um monte de coisa e já vai falar, isso para mim não dá. Até porque, como dizia o Chico Xavier, quando ele via algum trabalhador da casa dele lá reclamar, ele falava assim, mas esses necessitados, para não falar esses pobres, que a pessoa falou para o Chico, eles querem exigir, eles querem escolher. E aí o Chico falava assim, os hóspedes de Jesus são muito exigentes. E às vezes a gente acha que porque a pessoa está necessitada, você pode dar qualquer coisa. Você pode tratar mal, você pode... Não, você está a serviço do Cristo. E quando a gente está a serviço do Cristo, a mensagem não é nossa. O trabalho não é nosso, nós somos apenas mensageiros. O remetente é Ele. Então você não pode se aborrecer. Você já viu um carteiro
chegar para entregar uma carta aborrecido e jogar na pessoa. Não, ele entrega o que a pessoa vai fazer, como ela vai utilizar, se ela vai gostar do conteúdo, mas ele fez a parte dele. Se a pessoa trata ele mal, às vezes a pessoa até incita o cachorro a ir lá latir. Não é assim. Então você está fazendo bem e a pessoa está sendo mal criada, está atacando o cachorro em cima de você. Mas você tem que entender que ela ainda não entendeu o que ela está recebendo. Que ela está recebendo um presente de Jesus. Que você é só o intermediário. Então essa humildade de fazer você entender o seu lugar, conquistar o amor que gera essa renúncia, a renúncia que atinge a luz, e essa luz que faz você se aprimorar. E o que será que é esse aprimoramento pessoal? Que é o próximo degrau. A pessoa, ela se torna mais íntegra, ela se torna menos corruptível. Se ela tem um amigo precisando e uma outra pessoa, ela trata os dois da mesma forma. Ela não vai beneficiar um, que é o amigo, em detrimento do outro. Ela já tem esse aprimoramento de entender que todos merecem o mesmo tratamento. Ela já vai entender que uns são mais difíceis, mas nem por isso não tem as suas qualidades. E lá a gente tem aluno bem difícil, mas se você olhar o coração é tão grande, mas ele ainda está trabalhando todas essas questões. E aí você vai dizer assim, mas não é possível, tem 35 anos de doutrina, mas uma coisa é conhecer, não é? Outra é sentir e outra é aplicar. Então é assim. Só que se você já está nesse degrau, você olha e fala assim, é uma criancinha ainda, é um espírito infantil, vai chegar lá. Mas você não vai falar um espírito infantil menosprezando, ironizando. Você vai falar com amor, como você olha para uma criancinha que está aprendendo a andar, que está aprendendo a falar, e você olha com muito amor e carinho, porque você sabe que você também deu seus primeiros passos, caiu, levantou, aprendeu a falar, falava errado. Então esse aprimoramento vai deixando a gente mais santificado. Emmanuel usou essa palavra santificado, embora ele esteja dentro da doutrina espírita, porque todos os espíritos que passaram aqui e galgaram todos esses degraus, eles se santificaram, eles se tornaram baluartes dos lugares onde eles estavam. Eles pontificiaram lugares mais elevados, por isso que a igreja os denomina santos, mas nós sabemos que são espíritos que passaram por todos esses filtros. Então nós também podemos nos aprimorar. E aí aprimorado, santificado, a gente converte o mundo para Deus. E é bem aquela frase que Francisco de Assis falava aos seus seguidores: vá e pregue o Evangelho, e se for preciso, use palavras. O que será que ele estava querendo dizer, A gente não precisa falar, a gente não precisa ficar. A gente mostra com o exemplo, porque o exemplo arrasta. Como é que você pode querer que alguém venha aqui na casa espírita, passe por todos esses degraus que você passou, se dentro da sua casa você se destempera, você grita, você é outra pessoa. Aqui você é um santinho. Na sua casa você é uma pessoa difícil. Aí a pessoa vai dizer assim, o que adianta? Eu não vou lá. Olha como que ela é, Então é isso que Emmanuel está dizendo, que a gente converte as outras pessoas com a nossa atitude. E às vezes essa conversão não é para essa vida.
Às vezes vai ficar lá dentro da pessoa falando, olha, que legal, olha como a pessoa é diferente. E aí na outra vida ela vai nascer com essa vontade de experimentar, talvez não seja nessa. Experimentar um caminho, não precisa ser na doutrina espírita, mas um caminho de se espiritualizar, de fazer essa transformação. Então, a gente santificando, a gente inspira os outros a seguir o mesmo caminho, o caminho da transformação. E caminhando então, prudentemente, e aí a gente vai lembrar da carta lá que ele fala aos Efésios, vedes, caminhais prudentemente, né? Então esse caminho prudente que vai galgando todos os degraus, que iniciou pela simples boa vontade, faz com que a gente então alcance o divino reino da luz. Por isso que ele vai fazendo essa construção gradual, porque esse caminho nos leva à prudência, à sabedoria, à cautela, ao discernimento para alcançar esse reino de luz. Porque se alguém perguntar para vocês qual o objetivo da nossa vida, e quem já assistiu minhas palestras já deve ter ouvido eu perguntando isso, porque foi uma pergunta que Jesus fez ao seu apóstolo Tadeu. E se eu perguntar para algum de vocês aqui, qual o objetivo da sua vida? Vocês saberiam dizer em uma única frase como ele disse? E aí, como diz Humberto de Campos, ele foi inspirado, porque nem ele sabia. Mas ele respondeu, o objetivo da minha vida é introduzir dentro do meu coração o reino de Deus. Que frase linda, né? Mas para fazer essa introdução, tem que percorrer todo esse caminho. Caminho que se inicia com a boa vontade, com o trabalho, com o aprimoramento, com a renúncia, com o amor, com a compreensão, para nos levar então nesse reino. Então essa narrativa de Emmanuel, ela descreve um processo de transformação gradual, onde cada etapa é construída sobre a anterior. Olha que lindo. Então, às vezes, as pessoas vêm muito nas casas espíritas com muita boa vontade. Sair de casa, deixar uma sexta-feira, o aconchego do lar, com tanta coisa boa que se tem para fazer. Outro dia eu ouvi um meme, a pessoa falando assim, o que você mais gosta? Ficar em casa. O que você mais gosta? Chegar em casa. O que você mais gosta? Tudo era casa. Você tem tanto conforto, você pode até trabalhar agora em casa, né, em home. Então as pessoas vão se isolando, esquecendo que esse isolamento não nos traz o aprimoramento. Porque eu sozinha é uma beleza, minha vida. Eu sou muito boazinha, eu comigo mesma. Eu faço todas as minhas vontades, né? Eu falo tudo que eu gosto para mim mesma, eu penso tudo que eu acho que é certo. Mas vai conviver com o outro. Como o outro é difícil, como eu sou boazinha, né? Não é assim? Como disse Sartre, né? O problema são os outros. É muito fácil viver, o problema é conviver. Porque eu sou tão bacana. Então, gente, nós precisamos sair para fora, porque só podemos nos enxergar com o outro. O outro, às vezes, aquele que aponta os nossos defeitos, ele é melhor do que os nossos amigos que adulam esses mesmos defeitos. Então você fala, eu preciso domar meu gênio. E aí a pessoa que ama você fala, não, você é boazinha, é nada. Né? É nada. E às vezes alguém fala ali para você uma verdade, né, que dói, mas você para pensar e ver o que se aproveita dali e o que você pode fazer para se melhorar. O Chico dizia que a verdade, ela tem que ser falada com muito amor. É uma gota de verdade diluída em 10.000 litros de água.
Então, devagarzinho, você vai falando, não, mas você podia fazer diferente, né? E ele falava assim, que entre a Avenida da Verdade, ele preferia pegar a Avenida do Contorno. Então, o Chico não deixava de falar, mas ele ia contornando as coisas. E essa mensagem, então, do Emmanuel, eu achei uma verdadeira receita dessa transformação. Como é que eu começo? Porque todo mundo fala reforma íntima, conheça-te a ti mesmo, mas é difícil a gente conhecer a gente mesmo, porque a gente se coloca num patamar, né? Nós somos bonzinhos, nós somos pessoas legais, a gente se esforça, mas não é bem verdade, né? Então, como a gente ainda tem essa dificuldade de se conhecer, de fazer aquele exame que Santo Agostinho dizia, a gente pode então começar com a boa vontade, encontrar o trabalho que vai nos levar à renovação, brigando com o outro, incomodando o outro falando, não, mas você não pode ser assim, e a gente fazendo então essa avaliação, não desistindo do trabalho, mesmo encontrando dificuldades, espinhos. Aí a gente vai aprendendo a fazer o bem, porque às vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente faz o mal. Querendo fazer o bem, querendo acertar, a gente erra. E aí a gente continua no serviço, começando a compreender como que o outro pode ser, entendendo a sua pequenez, aprendendo então a ser humilde, não se achando a última bolacha do pacote, tendo amor pelo outro, assim como tiveram por nós. E não tiveram só amor, tiveram muita misericórdia. Às vezes a gente fala algumas coisas se achando o máximo, está falando errado. Está cheio de professoras aí falando assim, tadinha, ela faz palestra e falou tal palavra errada. Né? Mas não podemos desanimar por isso. O Divaldo diz que a primeira palestra dele, alguém que se dizia amigo, falou para ele assim, você sabe quantas palavras você falou errado? E ele falou, não. E a pessoa falou 10. E aí ele pegou, saiu de lá e falou, né? Ah, isso não é para mim, eu vou parar, porque onde já se viu? E aí Joana apareceu e falou, o que você está assim? Ai, irmã, você acha? Eu falei 10 palavras erradas. Ela falou, e você vai parar? Você acha 10 palavras? Falou, então, aí ela contabilizou quantas palavras ele tinha falado naquele dia. Nessa palestra eram mais de 12.000 palavras. E ele só errou 10. Ela falou, você não acha que você está se achando? Não, demais. Você precisa um pouco de humildade. Então é o que nós precisamos. A gente errou, gaguejou, falou alguma coisa, reconhece e continua. Não importa quantas vezes nós vamos cair, mas o que será contado é quantas vezes nós vamos nos levantar. Eu me lembro que eu comecei a fazer palestra aqui e depois eu fui indicada a fazer numa outra casa. E quem me indicou foi lá assistir. E aí eu achei que eu tinha sido brilhante. Aquela arrogância de iniciante, né? E aí no final a pessoa disse assim, olha, ainda bem que o presidente da casa não estava presente, porque você deu uma palestra motivacional, mas não era uma palestra espírita. Faltou conteúdo do Evangelho. E aí, né, lógico que a falta de humildade, o melindre, eu falei assim, mas foi a última. Acabou, vou fazer mais palestra, coisa nenhuma. Fiquei uma semana para fazer isso, você fala que é motivacional. Acabou minha carreira aqui, ó. E aí, fui para casa, mas, gente, o espírito é assim, ele erra, ele faz feio, mas não dá 10 minutos, ele já está percebendo, embora às vezes não reconheça que ele fez muito feio. E aí eu fiquei lá com o meu feio, né, em casa, e a pessoa também percebeu que a verdade podia ser pela Avenida do Contorno, né, com mais carinho. Olha, da próxima vez, não deixa de citar alguma passagem do Evangelho, né? E então essa pessoa também fez a sua culpa e mandou uma mensagem, não existia o WhatsApp.
mandou um e-mail falando assim, eu tenho uma palestra em tal lugar, gostaria que você fosse fazer comigo. Eu falei, então tá, eu vou fazer aqui, elaborar e vou te mandar para ver se você aprova. Não precisa, eu confio em você. E eu pensei com meus botões, morrendo de vontade de responder, né? Porque aí era vingança. Eu que não confio mais em mim, diante do que você disse, mas fiquei quieta, falei assim, então tá, mas eu vou mandar mesmo assim. E continuei, fizemos essa palestra, e nessa palestra eu levei um tapa com luva de pelica da espiritualidade, que foi lindo e inesquecível. Quando eu terminei a palestra, o presidente dessa casa, fora de Bauru, chegou para mim e me perguntou se eu tinha o dom da clarividência. E eu disse, não tenho. Ele falou, então, enquanto você falava, 3 entidades te assistiam, estavam ao seu redor. Então eu chorei pedindo piedade diante daquela minha arrogância de achar que, eu não tinha que ter humildade, reconhecer que a gente sempre tem que se aperfeiçoar. Então é esse caminho que o Emmanuel nos dá, essa receita. Depois eu ponho lá no grupo do Serviço do Mestre. Quem quiser empreender essa transformação, mesmo ainda não se reconhecendo como mas começa com boa vontade e já vai para o segundo degrau. Não fica só na boa vontade, semana que vem eu vejo o que eles precisam. As casas estão muito necessitadas de voluntários. Nós não vamos ter a festa brasileira por falta de voluntários. Está todo mundo cansado, as casas têm as atividades, e aí mais um evento que seria muito importante para a casa, mas não tem mão de obra, e os trabalhadores também estão cansados, porque são sempre os mesmos. Os jovens, mais jovens chegam, e aí por qualquer contrariedade, eles já batem em retirada. Então, mas eu não sei fazer nada. Ninguém nasceu sem nenhum dom. Às vezes o dom está lá adormecido, como fala a parábola, dos talentos. E aí serão perguntados, o que você fez do talento que eu te dei? Você enterrou? Deixou guardado? Então até isso lhe será tirado. Então, meus queridos, acho que eu já extrapolei o tempo aqui que eu tinha para falar. Já deu o tempo, né? Não? Então, eu só vou falar uma poesia muito linda que eu li lá ontem em Agudos. Ontem nós fomos lá para comemorar o aniversário do Livro dos Espíritos. E a gente foi uma semana depois por conta que eles queriam que o tenor fosse. Só que no dia do aniversário do Livro dos Espíritos era aniversário também do filho do tenor, 18 anos, ele tinha que ir. Então ele justificou e nós fomos ontem. E foi uma noite linda, ele cantou canções novas. Espero que no aniversário aqui da casa a gente possa repetir o que aconteceu ontem, foi maravilhoso. E a gente comemorando então o Livro dos Espíritos, que foi um legado, Faz 168 anos que esse livro chegou à humanidade, com tantos ensinamentos, respondendo questões de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, por que sentimos o que sentimos, para onde é a nossa destinação, e outras questões que a filosofia nunca conseguiu responder, o Livro dos Espíritos responde. E certa feita me perguntaram, você não acha que esse livro precisava ser atualizado? Alguém me perguntou. Eu disse, não, ele é atualíssimo. Mas, se você quiser complementação, leia as obras de Emmanuel. Leia o Consolador, que também tem questões respondidas no início do nosso século, também por Emmanuel.
Então nós não precisamos, o livro ele ainda é atual, responde muitas questões. E eu encontrei então ontem, para finalizar minha fala, uma carta aos espíritas, que foi escrita por Casimiro Cunha. E ele diz assim: se a gente foi chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciência daquilo ou disso já eram velhos no mundo bem antes de Jesus Cristo. Só um minutinho aqui. Fazer aqui fica mais fácil. E às vezes a gente pensa assim: nossa, foi o Espiritismo que trouxe todas essas revelações? Não, tudo isso já era muito antes, né? Antes de Moisés, antes de Jesus, sempre houveram manifestações espíritas. Nada novo sobre o sol, já dizia Salomão. Toda grande novidade ainda é a nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, com a sua necessidade, que é de aplicar o Evangelho por tua felicidade. Não há espíritos guias, nem mensageiros do além, que façam mais que Jesus na santa lição do bem. E se já escutastes no mundo a doce voz dos espaços, corrige o teu coração e regulariza os teus passos. O além não se comunica, então, só para o teu agrado, mas a fim que realizes o ensino do Mestre amado. Não peça muito aos seus guias, completa orientação, nenhum espírito te dará, porque por serem desencarnados, eles também não vivem na perfeição. O esforço próprio é uma lei, das mais nobres que há na vida, e a morte não representa liberdade redimida. Registre as tuas perguntas no instante de tuas preces. Você não sabe o que desejas, mas Deus sabe o que mereces. Cumpre sempre os teus deveres. Trabalho e realização são das preces mais sublimes da nossa religião. E para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida, que esclarece além da morte. E nesse desempenho sagrado da tua excelsa missão, não te afaste da tarefa de paz e redenção. Não te percas no caminho, és bem o trabalhador, de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Eu achei maravilhoso que a gente possa então lembrar que tudo se inicia na boa vontade, no trabalho de quem Jesus vive esperando o nosso trabalho nesses testemunhos de amor. Gratidão. Obrigada. Que presente bom para nós, né? Tanto conhecimento, mas é porque ela foi determinada, né, gente? Não foi de uma vez, né, Ana? Não, foi aprendendo. Cada dia, cada vez, errando, aprendendo. Caindo, levantando. Se a gente não cai, você não sabe, né? O tombo, às vezes, é uma elevação para nós. Nós aprendemos com os tombos também. Mas precisa saber levantar, né? Não é com revolta, com xingo, né? Querendo, poxa, eu não mereço isso, né? Nós merecemos sim. Mesmo porque nós somos espíritos renitentes.
Alguém aqui sabe a idade que tem? Hã? Aqui na Terra nós somos todos novinhos, né? Tudo bonitinho, aí fazendo aniversário. A maioria de nós somos espíritos velhos já, né? E vai e volta, por quê? Que tem algo a aprender, alguma coisa que ficou lá que nós precisamos, e outros talvez tenham aprendido já e vêm para ensinar também, não é? Então a tarefa do Espiritismo é uma tarefa maravilhosa. Sempre houve bondade, sempre houve trabalho de pessoas aqui na Terra. Não somos, o Espiritismo não começou há 168 anos, não é o início do Espiritismo. Espiritismo é a palavra dessa doutrina que nós seguimos, mas a espiritualidade já trabalhava. Desde quando surgiu aqui o ser humano, aqui ou em outros planetas, todos estão trabalhando e evoluindo. É que o Espiritismo ele veio no tempo certo como uma escola para nós, né? De tempos em tempos, sempre nós repetimos isso aqui, né, Marlene? Deus nunca nos desamparou. De tempos em tempos, Ele manda algo revolucionando e renovando. Então nós temos sempre que agradecer, ser determinados, mesmo que estejamos atravessando momentos de dor. O mundo aí fora é um convite para o nosso sofrimento. Então nós temos aqui um cantinho, uma oportunidade que nos faz refletir. É aqui que nós buscamos o consolo, o ensinamento, o conforto para prosseguir. Então é isso que nós temos que agradecer sempre. Sempre agradecer a oportunidade que Deus nos dá a cada dia. Agradecer esses irmãos. Agora é a Marlene, que é a responsável pelos palestrantes. Ela começou muito bem na nova tarefa, viu? Está aprovada, viu, Marlene? Tem trazido pessoas maravilhosas aqui e ela vai prosseguir com determinação, né? Sexta-feira vai ser o meu dia, só que eu não sou palestrante. Mas como é o dia 2, depois de um feriado, eu não encontrei ninguém que estivesse disponível. Alguns porque já tem compromisso, outros viajando, então eu estou preparando alguma coisa que tenha a ver com o que a Renata falou. Olha como a espiritual, eu falei, vou falar de outro assunto, mas fui direcionado para esse que você está falando também. Então vocês duas, então vai ser como se fosse uma sequência, né? Foi um título que eu acabei, falei, então já vou dar um spoiler aqui, que eu acabei criando, porque a gente sempre disse, nunca, né? Eu lembro quando eu era criança, as pessoas diziam assim, ninguém nunca voltou para contar. Então o título vai ser esse. Ninguém voltou para contar? Vai ser uma pergunta e aí vem as respostas. Que aí vou pedir ajuda de todo mundo, porque eu não sou palestrante. Daí vou falar. Falei uma vez aqui, não estava falando para a Marina outro dia. Não sei o que eu falei. Não sei o que eu falei. Mas a sua forma espontânea de falar é muito boa. Eu me lembro muito bem do dia que era o Wagner que deveria vir. Acho que ele esqueceu do dia, eu não sei o que aconteceu, que ele não veio, né? Então, falei, Marlene, vai ser você mesmo, que até um livrinho ali na frente, uma mesa ali com livros, vai lá e você vai falar. Mas ela fez uma palestra tão boa, mas tão com as próprias palavras dela, sem inventar nada, que agradou. Então você vai fazer sim. E ela vai falar de um assunto que eu sei, eu não vou falar o que é não. Ela vai, o fundamento, eu só vou falar do fundamento. Desse assunto que ela vai falar, ela vai dizer que nós não podemos esmorecer com nada de ruim que está acontecendo aqui no nosso planeta. Porque nós temos um diretor que se chama Jesus Cristo. Exatamente. É isso, né, Marlene? Vendo? Estraguei a palestra dela. Então que Jesus nos abençoe. Né? Porque como a Renata falou, o caminho nós temos. Sim. O que nós temos é ter boa vontade para perseguir, para prosseguir, né? Para
caminhar, porque os atalhos são muitos aqui na Terra, né? Então é isso, nós não estamos sozinhos, estão voltando para dizer o tempo todo. Graças a Deus, né? Então, agradecendo a Jesus pela bênção da sua presença, viu, Renata? Te abençoe, te dê muita saúde para você conseguir cumprir os compromissos que você assume, viu? Viu, Cleusa? Alguém perguntou para ela assim um dia, eu estava perto, você dorme? Você dorme em algum Você momento? dorme? Ela falou, eu durmo. Eu estou muito feliz também com a presença da Tânia, grande trabalhadora do hospital. Fique em pé, Tânia, que o pessoal acho que não lembra de você. Essa é a Tânia, ela veio com o seu Manuel aqui, né? E ela trabalhava aqui no hospital. Vai voltar, né, Tânia? Tem vaga lá, viu? Tem para mais pessoas também que queiram trabalhar. Então, que Jesus nos abençoe. E agora nós vamos para os passes, viu? Tem pessoas que vieram aqui assistir e também com o compromisso que tem de passar pelo hospital amanhã cedo, né? Então veio aqui receber essas luzes que se fazem aqui. Então que Jesus os abençoe e que estejam realmente preparados, porque ali o trabalho dos nossos irmãos espirituais é sempre maravilhoso, carregado de muita boa vontade, determinação, de muita coragem fazer o que eles fazem. Que assim seja, Senhor. Feito